O Corinthians entrou definitivamente no centro do noticiário mundial ao fechar um acordo histórico com Paul Pogba, um movimento que ninguém no mercado brasileiro ousava cravar até poucos dias atrás. A negociação, tratada com absoluto sigilo, rompe qualquer parâmetro recente de contratação no futebol sul-americano e coloca o clube paulista em um patamar de visibilidade global raramente visto fora da Europa. Nos bastidores, a chegada de Pogba é descrita como um projeto estratégico, e não apenas uma contratação esportiva. O nome do francês sempre esteve ligado a marcas globais, audiência internacional e impacto midiático imediato. Para o Corinthians, trata-se de uma jogada que vai muito além das quatro linhas, envolvendo reposicionamento de marca, expansão comercial e reconexão com o mercado externo. A negociação começou de forma discreta, com interlocutores próximos ao staff do jogador sondando o interesse do clube. Inicialmente, a conversa parecia distante da realidade brasileira, mas ganhou força quando o Corinthians apresentou um modelo de contrato híbrido, combinando salário, participação em projetos de marketing e envolvimento direto em ações institucionais. Internamente, a diretoria tratou o assunto como prioridade máxima. Pouquíssimas pessoas tiveram acesso às informações, justamente para evitar vazamentos que poderiam inviabilizar o negócio. A avaliação era clara: se a notícia vazasse antes da hora, clubes de outros mercados poderiam entrar na disputa. Do ponto de vista esportivo, Pogba chega como um símbolo de reconstrução. O Corinthians entende que precisava de um nome capaz de mudar o ambiente, elevar o nível técnico do elenco e, ao mesmo tempo, recuperar a confiança da torcida. Mesmo após períodos de instabilidade na carreira, o francês é visto como um jogador capaz de dominar o meio-campo no futebol brasileiro. A comissão técnica participou diretamente do processo. Houve reuniões específicas para discutir como Pogba seria utilizado taticamente, quais funções desempenharia e como seu estilo poderia se adaptar ao calendário intenso do futebol nacional. A conclusão foi unânime: com o contexto certo, o impacto seria imediato. Financeiramente, o acordo só se tornou possível por uma engenharia complexa. Parte dos valores envolve receitas futuras, exploração de imagem e parcerias comerciais atreladas à presença do jogador. Empresas globais já sinalizaram interesse em associar suas marcas ao Corinthians justamente por conta de Pogba. Esse efeito dominó é considerado um dos grandes trunfos da operação. O clube não vê a contratação como custo isolado, mas como ativo gerador de receita, capaz de abrir portas que antes estavam fechadas para o futebol brasileiro. Em reuniões internas, dirigentes chegaram a classificar o acordo como transformacional. No mercado internacional, a repercussão foi imediata. Analistas europeus se surpreenderam com a ousadia do Corinthians e passaram a observar o futebol brasileiro com outros olhos. A mensagem enviada é clara: o Brasil pode voltar a ser destino, não apenas ponto de partida. Para Pogba, o movimento também representa um recomeço. Pessoas próximas ao jogador indicam que ele enxergou no Corinthians um ambiente de pressão, paixão e visibilidade que pode ajudá-lo a resgatar protagonismo. A atmosfera do futebol brasileiro pesou positivamente na decisão. A torcida, inicialmente incrédula, rapidamente transformou surpresa em euforia. Redes sociais explodiram, camisas começaram a ser projetadas informalmente e o nome do jogador passou a circular em debates que extrapolam o esporte. O Corinthians volta a ser assunto fora da bolha habitual do futebol nacional. Nos bastidores políticos do clube, a contratação fortalece a atual gestão. Executar um acordo dessa magnitude aumenta o capital interno da diretoria e muda a percepção de conselheiros e investidores. O Corinthians passa a ser visto como um clube capaz de pensar grande novamente. A chegada de Pogba também pressiona o elenco atual. A comissão técnica acredita que o francês eleva o nível de exigência e cria um novo padrão de competitividade interna. Treinos, jogos e preparação passam a ser observados sob outra lente. O impacto no calendário é outro ponto debatido. O clube já estuda ajustes logísticos, planos físicos específicos e estratégias para preservar o jogador em momento-chave da temporada. Tudo foi pensado para maximizar desempenho e evitar riscos desnecessários. No cenário mais amplo, a contratação pode mudar a dinâmica do mercado brasileiro. Rivais observam com atenção, patrocinadores recalculam estratégias e o futebol nacional ganha uma vitrine inédita. O Corinthians, consciente disso, assume o protagonismo sem disfarçar. Esse acordo não é apenas sobre Paul Pogba vestir a camisa alvinegra. É sobre o Corinthians afirmar que ainda pode ser epicentro de grandes movimentos, capaz de competir por atenção, relevância e impacto global. O mercado foi chocado, a torcida incendiada e os bastidores do futebol brasileiro entraram em estado de alerta. A história ainda está começando, mas uma coisa já é certa: nada será exatamente como antes depois de Pogba no Corinthians.
A continuidade dessa história aprofunda aspectos que ainda não haviam vindo à tona e ajuda a entender por que o acordo entre Corinthians e Paul Pogba é tratado internamente como um divisor de águas. Nos bastidores, o sentimento é de que o clube entrou em um novo patamar de negociação, algo que pode reverberar por anos. Um dos pontos centrais do Bloco 2 é a blindagem institucional criada para sustentar a operação. O Corinthians estruturou um núcleo específico para cuidar exclusivamente do projeto Pogba, envolvendo áreas de futebol, marketing, jurídico e relações internacionais. A ordem foi clara: evitar improvisos e garantir que tudo funcione como um ecossistema integrado. A presença de Pogba no Brasil também muda a relação do clube com a mídia internacional. Já existe um planejamento para ações coordenadas com veículos estrangeiros, documentários, conteúdos exclusivos e transmissões que ampliem a exposição do Corinthians fora do país. O clube entende que essa visibilidade é tão valiosa quanto o desempenho esportivo. Outro fator relevante é o impacto nos patrocinadores atuais. Algumas marcas já acionaram cláusulas de renegociação, buscando ampliar espaço de exposição associada à imagem do jogador. Nos bastidores, fala-se que contratos antigos podem ser reavaliados e até substituídos por acordos mais robustos, justamente pelo novo alcance do clube. A Adidas, fornecedora esportiva, acompanha cada passo. A chegada de Pogba ao Corinthians reacende discussões internas sobre coleções especiais, lançamentos globais e até edições limitadas voltadas ao mercado europeu e asiático. O clube passa a ser visto como vitrine, não apenas como consumidor. Dentro do vestiário, a adaptação do francês é tratada com cuidado. Lideranças do elenco foram envolvidas previamente para evitar ruídos e ciúmes internos. A mensagem passada foi direta: Pogba chega como referência, mas dentro de um projeto coletivo. Esse alinhamento prévio é considerado essencial para o sucesso esportivo. Há também um trabalho psicológico em andamento. O clube sabe que Pogba carrega histórico recente de pressão, críticas e instabilidade. Por isso, foi montada uma rede de suporte que inclui profissionais brasileiros e estrangeiros, todos focados em criar um ambiente de confiança e estabilidade. No aspecto técnico, a comissão planeja utilizar Pogba como pivô criativo do meio-campo, alguém que organize o jogo, dite ritmo e libere outros jogadores para funções mais agressivas. O entendimento é que o futebol brasileiro oferece espaços e tempos que podem potencializar suas principais virtudes. A diretoria enxerga ainda um efeito colateral positivo. Jovens atletas da base passam a conviver diariamente com o campeão do mundo. Esse convívio é visto como ferramenta de formação, algo que não se mede apenas em números, mas em mentalidade e ambição. No Conselho Deliberativo, o clima é de surpresa misturada com cautela. Embora a maioria reconheça a grandeza do movimento, há preocupação com sustentabilidade a médio prazo. A diretoria, por sua vez, sustenta que todos os cenários foram mapeados e que o risco é controlado. O mercado brasileiro reage com atenção redobrada. Clubes rivais acompanham cada detalhe, tentando entender se esse movimento é isolado ou o início de uma nova fase do futebol nacional. Há dirigentes que admitem, em off, que o Corinthians subiu a régua. Internacionalmente, o acordo desperta interesse de ligas alternativas à Europa. Representantes do futebol asiático e do Oriente Médio passaram a observar o Brasileirão com outros olhos, avaliando oportunidades comerciais e esportivas ligadas ao novo cenário. Para Pogba, o Corinthians representa palco, paixão e possibilidade de reconstrução de imagem. Pessoas próximas ao jogador relatam que ele se encantou com a ideia de ser protagonista absoluto, algo que não vivia há anos em clubes europeus. O clube também prepara um plano de legado. A ideia não é que a passagem de Pogba seja apenas episódica, mas que deixe estruturas, processos e portas abertas. Parcerias tecnológicas, intercâmbios e novos modelos de contrato estão sendo testados a partir desse acordo. No longo prazo, o Corinthians acredita que esse movimento pode influenciar até debates institucionais no futebol brasileiro, como regras de fair play financeiro, exploração de imagem e internacionalização da liga. Nada disso é tratado como improviso. O discurso interno é de planejamento e visão. Pogba é o catalisador, mas o projeto é maior que o jogador. Ao final, a diretoria resume o momento com uma frase que circula nos corredores do clube: não trouxemos apenas um craque. Trouxemos uma mudança de era. E é exatamente essa percepção que faz do acordo algo muito maior do que uma simples contratação.